Sua marca, seu sonho, seu legado, tudo isso pode estar vulnerável. Hoje nós vamos revelar como o registro de marca e contratos inteligentes são as chaves para essa realidade. Descubra como transformar a segurança jurídica da sua empresa em um escudo impenetrável, pavimentando o caminho para um futuro de crescimento e prosperidade. A transformação do seu negócio começa agora. Nossa convidada é esposa, Dinda, economista, advogada e especialista em direito de propriedade intelectual, além de personal stylist, ex-produtora de semijoias e é especialista em registro de marcas com mais de 24 anos de experiência. Também é empreendedora e CEO da M2CP Gestão. Esse episódio é patrocinado pela Papelaria Carta d'Amore, com produtos fofos, divertidos, para tornar seus estudos mais criativos e sua própria criatividade. Siga @carta.d'amore no Insta. E esse episódio é patrocinado pela Produtora Ideal, onde as suas ideias se transformam em imagens reais. Siga o @produtora.ideal no Instagram. Seja muito bem-vindo a esse episódio especial de número 10 do Poder Pode. Eu quero te agradecer por você estar aqui conosco nesse episódio, em todos esses episódios que estamos juntos. E hoje estou sozinha, sem minha confitriã, né? Na verdade, vocês vão entender por que ela não veio daqui a pouco. E, na verdade, ela não veio como minha confitriã. Ela veio como minha convidada, mas antes de você ver a Mônica como minha convidada, eu quero que você se inscreva no nosso canal e compartilhe esse episódio com todos os empreendedores e empresários que você conhece. Mônica, seja muito bem-vinda ao Poder Pode hoje como convidada. Muito diferente, a gente está aqui do outro lado. Mas eu agradeço o convite de qualquer forma, é uma honra participar do 10º episódio como convidada e confesso que até embarga um pouquinho a voz e a gente fica na emoção, mas é porque a gente sabe como que a gente prepara cada episódio, o que a gente faz. E eu também quero colocar que hoje você pegou os meus minutos de fama. Claro! E aí apresentou sobre o assunto. Enfim, é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Que bom. Quero que você conte um pouquinho, resumidamente, a sua história. Ai, deixa eu ver. Resumidamente, quando foi em 1900... Vai contar a sua idade? 1900. Em 1900, tudo começou. Em 1900 e 1900. Bom, resumidamente... A gente tem um início, como todo mundo pergunta, o que você quer ser quando crescer, o que você vai fazer. E aí a gente fica naquela busca para saber o que a gente quer realmente ser. E eu sempre gostei, eu tinha várias ideias do que eu queria fazer, mas depois que eu decidi, já no fundamental, no médio, né, eu decidi que eu queria fazer moda. Mas na época que a gente ainda estava muito no início dos cursos bons de moda, a gente não tinha ainda tudo que a gente tem hoje. E na época a minha mãe falou assim: não vai dar em nada, não faz moda. Essas coisas que a gente escuta e às vezes a gente também repete. É porque o segmento da moda é igual o segmento, na verdade, assim, ele é muito... A pessoa sai dali e tem que ser empreendedor, né? E nossos pais têm medo de que a gente empreenda. E talvez o medo ainda existe, mas eu acho também que a falta do conhecimento da época, né? Sim. A época não se falava isso, não existia empreendedorismo, existia o que a gente chama, e ainda chamam até hoje, é que alguns profissionais, eles são os autônomos. E assim foi durante muito tempo. E esse empreendedorismo, a gente vê isso muito mais forte de poucos anos para cá. Eu lembro que na minha... eu vou chegar lá, né? Eu vou aqui atrapalhar a minha história. Mas eu acabei decidindo fazer a primeira faculdade Economia e depois eu fiz uma segunda faculdade de Direito. Mas quando eu fiz Economia, eu não ouvi falar sobre empreendedorismo e no Direito eu tive um
período de uma matéria online. Ou seja, ninguém ensina nada sobre nada. É porque o ensino do Brasil, ele ainda é aquele ensino tradicional, que você vai pegar seu canudo, ou você vai fazer um concurso público, ou você vai trabalhar para alguém. Mas esquece que esse alguém, ele tem que empreender. E que pode ser uma pessoa que tá ali estudando. Pode ser qualquer um, Sim. né? Qualquer que queira seguir no E hoje no o empreendedorismo tá mais difundido, e mesmo assim o ensino, ele ainda não... Você tem que acabar Não acompanhou. aprendendo... Acabar aprendendo a empreender por fora. E isso a gente... É engraçado também, que agora a gente já chegou em outro assunto, porque é assim mesmo, né? Eu vou voltar para minha história, mas vou fazer aqui esse complemento. Eu ouso dizer que até os próprios empreendedores ainda não sabem totalmente como devem empreender, porque todos eles, a gente que acompanha aqui, a gente que traz o nosso podcast para a maioria, né, que nos assiste, nos acompanha, a gente tenta mostrar o caminho de cada um. E a gente ainda percebe, com todos os nossos convidados e com todas as outras pessoas que ainda não são nossos convidados, mas vão ser, a gente vê que essas pessoas também tiveram uma dificuldade. E não existe aquela fórmula pronta de te dizer, olha, você quer empreender? Então você vai fazer 1, 2, 3. É isso, a fórmula é essa e vai dar certo. Isso também ainda não existe. Não existe uma escola de como empreender ainda, né? Exatamente. Assim, existem alguns cursos, mas ficam aquém. Mas fala aí da sua história. Aí eu decidi, então, que eu ia fazer economia. Fiz economia. Depois de economia, eu ainda fiz uma pós de auditoria fiscal. E quando eu já tinha terminado essa pós, eu entrei numa empresa e era um escritório de advocacia propriamente dito, especializado em propriedade intelectual, quando eu comecei a trabalhar lá. E aí eu me vi nesse escritório e pensei, bom, eu acho que agora eu vou fazer direito. E fiz direito, não me arrependo, sou apaixonada pelo direito e consegui aprender bastante nesse escritório, que era o formato CLT, e fiquei durante muitos anos trabalhando nesse escritório, mas sempre tive aquela vontade de empreender, fazer algo novo, ajudar alguém, trazer novidades para as pessoas que ainda não sabem por onde começar. É muito interessante, né? Só que você dentro de um trabalho, seja uma empresa, um escritório, você fica meio preso e você acaba que você não percebe as novidades acontecendo por aí. Você vai vivendo no automático, né? No automático. E dentro daquele assunto que você tá, né? Dependendo da empresa que você esteja, você vai consumir aquele assunto daquela empresa, né? Você fica naquele ramo. E a gente não vê tudo que está acontecendo ao nosso redor. Já quando a gente... vou chegar... um belo dia, um determinado ano... a empresa faz uma estruturação e coloca algumas pessoas para o mercado, né? E aí eu fui uma dessas pessoas colocadas à disposição do mercado. E quando eu fiquei naquela... Você sai de CLT e como a gente está falando aqui culturalmente sobre os nossos pais, sobre tudo que a gente vem percebendo sobre mudança, enfim, os nossos pais também acham que a gente tem que ficar em CLT ou no concurso público, como você citou. Sim. E só que naquela hora que você começa a pensar em tudo que já aconteceu e tudo que pode vir a acontecer, eu fui disponibilizada junto com uma amiga minha, que inclusive virou minha sócia na empresa que eu tenho agora. A gente conversava muito, né, nessa transição de carreira, a gente conversava muito. A gente, inclusive, nós tivemos uma
uma ótima consultora de transição, que você conhece muito bem. E aí a gente ia trocando ideias para saber o que a gente poderia fazer, se a gente voltava para a CLT, se a gente não voltava. Existem os pós e os contras, mas a gente ficava imaginando que a gente pode fazer mais do que a gente faz quando está contratado dentro daquele formato. E aí, um belo dia, nós estávamos conversando, eu e Maria, e ela veio com essa proposta: por que a gente não abre a nossa empresa? E naquela hora a gente pensa, será? Né? Porque a gente fica durante muito tempo num formato que, como eu citei aqui, a gente fica... Numa caixinha. A gente não expande aqui o pensamento, o horizonte. Esse formato de CLT, quanto tempo que você ficou nele? Eu fiquei uns 22 anos. É muito tempo. É muito tempo. Muito vivendo tempo. dentro de um ambiente. De um ambiente. Eu vou até deixar claro aqui, tá? Eu não tô reclamando e não tô dizendo que vocês não têm que seguir, porque eu acho que tudo é perfil. Tem perfil que quer trabalhar na CLT, tem perfil que não quer, né? Cada um faz e assume o lugar que se sente melhor e confortável. Mas a gente começou a pensar nos contras, né? Porque a gente fica muito dentro de um lugar fechado, a gente não tem oportunidade de fazer determinadas coisas que são simples. No meu caso, por exemplo, às vezes eu pensava que eu não podia nem marcar uma consulta médica, porque a gente ia estar ali, né? Tipo, nossa, mas se eu tenho X horas para entregar isso e aquilo, depois eu marco esse médico, vai enrolando. Quando você vê, o ano acabou e você não fez determinados exames de rotina. Né? Não tô nem dizendo se você tem alguma coisa ou não. E aí você deixa de cuidar da sua saúde. É isso. E aí quando você tem um problema, o empregador não tá nem aí, né? Ele Não te tem disponibiliza pro mercado. Sem ter Ou dúvida. seja, você não consegue cuidar da sua saúde, mas também você sem saúde, você não serve. Não serve. E assim, o mais engraçado que a gente sabe, né? A gente tem essa noção. A gente sabe que só a gente pode cuidar da nossa saúde. Ninguém vai cuidar. Né? Não adianta que se você não for ao médico, o médico não vai te ligar falando: olha, tá aqui na hora da sua consulta, tá na hora de você voltar, tô vendo aqui que você fez há um ano atrás o exame. Isso, infelizmente, ainda não existe. Se bem que eu já ouvi também algumas empresas mas são empresas, né, que fazem isso para outros médicos e que aí lembram que tá na hora mesmo de fazer aí um exame. Na verdade, tem alguns planos de saúde que já fazem. Que fazem, já faz. É verdade. E o que demorou também, né? Porque... O meu, inclusive, se você vai numa emergência, ele te liga no dia seguinte perguntando como você tá e se você precisa que eles marquem algum médico especialista sobre aquilo. Olha! Que legal! E assim, é um plano que, assim, só por isso ele te fideliza o cliente, né? Você se sente importante. Sim. Você não é mais um também naquele plano de saúde que não sabe nem quem você é. É verdade. Sim. Isso faz parte de tudo que a gente está conversando. Com certeza. Né? As pessoas elas estão tendo que aprender a fidelizar a cliente, inovando, trazendo novas possibilidades, né? Trazendo possibilidades mesmo que outros ainda não pensaram a respeito. E eu acabei pensando nisso tudo, que existem uns momentos, assim, dentro da onde a gente está, dentro de determinada empresa, que a gente se esquece mesmo, né? Às vezes até o seu social, não só esse lado da saúde, como a gente está conversando, mas às vezes você tem um tempo muito curto para resolver tudo que você pode e precisa resolver. Então, é ótimo, é um formato muito bom, mas naquele momento que a gente começou para pensar a respeito dessa transição, a gente decidiu seguir e empreender. Abrimos a nossa empresa, a M2CP, e começamos a prestar alguns serviços que a gente já sabia prestar durante 20 anos. A gente ficou numa empresa e graças a Deus, a gente aprendeu muito. Porque, assim, quando a gente tem essa vontade, né? Eu não estou dizendo das pessoas que ficam... Às vezes não acham um lugar que gostam de trabalhar.
E aí é um pouquinho mais complicado. Mas quando a gente gosta de trabalhar dentro da área que a gente está, a gente consegue aprender, evoluir, ir crescendo. E aí a gente pôde fazer isso. E a gente iniciou essa empresa. E aí você trabalhou mais de 20 anos registrando marca e abriu uma empresa de registro de marca, de gestão de negócios. Não é só isso, né? Como Mas- advogada, eu atuo na advocacia e abri meu leque, o que trazia dentro de uma empresa uma área muito específica. A gente trabalhava na área específica, mas quando eu saí dessa empresa, eu pude abrir o leque e prestar outros serviços em relação a outras áreas. Uhum. Mas quando a gente abriu a empresa, a gente abriu justamente que para trazer essa consciência para os brasileiros da importância de registrar uma marca, porque ainda apesar da gente ter muitos registros já no banco de dados do INPI, a gente sabe que a gente ainda tem um número muito maior do que isso sem registro. Quando eu estava falando sobre isso, eu quis dizer o seguinte, é porque assim, você trabalhou muito tempo com registro, veio abrir uma empresa de registro, mas assim, muita gente ainda não sabe, de fato, o que por que deve registrar. E uma das perguntas que apareceram lá na caixinha de perguntas do Instagram é o seguinte: eu tenho já um registro na junta comercial. Tá. E a gente sabe que não é a mesma coisa o registro da junta comercial com o registro de marca que você está falando. Sim. Então, começa diferenciando esse lado pra gente. O que é um registro de marca que você está falando, que a gente tem que registrar lá no INPI, e o registro da junta comercial. Tá. Isso é muito comum. Essa pergunta aí que enviaram é muito interessante porque é uma pergunta que ocorre muitas vezes. E a gente, né, no nosso dia a dia, a gente escuta muitas pessoas dizendo que elas têm sim a marca registrada e inclusive elas complementam que já abriram o CNPJ. Então, na verdade, a gente percebe que existem muitas pessoas que ainda confundem o que é a abertura de uma empresa na junta comercial e a proteção da marca no INPI, que é o único órgão que faz que é o responsável pelos registros de marcas, patentes, desenho industrial, software de computador e outros. E, no entanto, a junta comercial ela está somente registrando ali aquela empresa que você decidiu abrir. São órgãos diferentes. Então, não significa que quando você abre a sua empresa numa junta comercial, você está com a sua marca protegida. Pelo contrário, você tem que procurar um especialista para conseguir passar para o especialista o que você deseja e ele te ajudar com essa proteção. Porque uma coisa é você ter o teu negócio lá na junta comercial, ele tá formalizado enquanto negócio, mas o nome... Enquanto empresa. Mas o nome que você escolheu para a sua empresa, ele precisa estar protegido por um outro órgão. Sim, por um outro órgão. E muitas vezes não precisa ser o mesmo nome. A gente pode abrir uma empresa com um nome e a gente pode proteger a nossa marca que seja diferente. Então, eu posso ter uma empresa XPTO registrada na junta, abrir minha empresa lá, mas eu posso registrar a minha marca XZB. Ela pode não ter nada a ver com o nome empresarial e mesmo assim você está ali com... De uma certa forma, você está se protegendo da melhor forma possível. Você está ali abrindo a sua empresa na junta comercial e também protegendo a sua marca no referido órgão. E aí, para abrir a minha marca, para registrar a minha marca, eu preciso ser um CNPJ? Não, nem precisa. E essa pergunta também é muito interessante, porque muitas pessoas também acham que é só com um CNPJ que pode registrar. Mas, no entanto, a gente pode fazer os registros com o CNPJ e no próprio CPF também. Muitas pessoas, às vezes, eu ainda não sei qual vai ser a empresa que eu vou abrir, ainda estou nessa dúvida. Eu posso fazer com o meu CPF? Porque ela já tem a ideia de um nome que ela Sim, às vezes ela não quer perder, né? Ela até sabe o que ela
vai já produzir ou o serviço que ela vai prestar, e ela pode e deve já proteger, até porque é um caminho longo, né? Não é tão rápido assim você proteger a sua marca, ela não fica registrada no dia seguinte. Então, como é que é esse caminho? Explica pra gente. Esse caminho ele é um pouquinho demorado, mas é necessário justamente por conta dessa quantidade de marcas que são registradas anualmente. Eu até tinha visto aqui eu peguei esses dados essa semana para poder trazer, só para a gente ter uma noção aqui, que em 2024 foram solicitadas, eu estou falando de NPI, tá? Em 2024 foram solicitadas mais de 444 mil marcas. E esse número representa mais de 10% em relação a 2023, tá? E aí eu queria ver se já em 2025 a gente já tinha alguns dados e a gente tem a gente está em março? A gente está em março? Então, aqui eu peguei janeiro. O período de janeiro teve um aumento, esse janeiro de 2025, ele teve um aumento de 13,9% nesses pedidos de marcas em relação a janeiro de 2024. E que é bom e que é ruim ao mesmo tempo, né? É bom porque tem muita gente se conscientizando que tem que Sim. registrar, mas Isso. é ruim porque pode ter uma pessoa que viu o nome da sua marca, que não está protegida, foi lá e protegeu no seu lugar. Tem um lado bom, né? E tem um lado ruim mesmo, porque exatamente o que você citou. A gente vê que as pessoas estão tendo mais consciência, né? Essas proteções estão aumentando. Agora, também tem um outro lado ruim que você também não citou, mas é que está ficando mais estreito para quem ainda não sabe qual é a marca que vai registrar. Porque com essa quantidade de marca registrada já fica difícil no mercado. Eu sei, porque eu tô a fim de registrar uma marca, mas todo nome que eu invento, ela veta. Entendeu? Ela fala, não, esse já existe, vamos ver outro. Ou não, esse não tá bom, vamos ver outro. E aí, até agora, eu não consegui abrir uma outra marca que eu quero, porque ela não... É exatamente isso, porque o mercado ele vai ficando muito cheio de marcas parecidas, né? E eu nem tô falando aqui das marcas de moda, por exemplo, né? Porque a gente sabe que todo segmento, uma vez ou outra, aí aparece com uma moda de um determinado nome naquele segmento. Nem tô falando disso, eu tô falando de quantidade de registros mesmo que estão aí crescendo, até por conta também do número de empreendedores. Quanto mais empreendedores, que a gente também está vendo que esse número está crescendo cada vez mais, já fica um pouquinho mais difícil a gente encontrar nomes que estejam disponíveis para registro. Nomes e logos, né? De uma certa forma, é porque logos também podem ser registrados como marcas. Mas aí você chegou a comentar também uma outra dificuldade que as pessoas têm de não conseguir o registro da própria marca, porque, infelizmente, não pesquisaram antes. Né? Tem pessoas que não conseguem registrar uma marca porque realmente não tem a disponibilidade desses nomes que a pessoa quer, mas, por outro lado, também tem aquelas pessoas que decidiram usar uma marca, somente usar, sem se preocupar com a proteção delas, e depois estão tendo dificuldade porque já existem pessoas que registraram antes delas. A gente tomou muito esse cuidado quando a gente foi criar o nosso nome pro podcast, né? Quando a gente decidiu o nome, você fez a pesquisa, que você sempre aconselha que o empreendedor faça para a gente poder minimizar os riscos. E a gente só divulgou o nome do nosso podcast depois que a gente já tinha entrado com o pedido no INPI. Esse ponto é bem importante, inclusive, porque eu acabei nem respondendo o processo ainda, mas vou chegar lá. No processo que você já até perguntou como é que se dá e chego lá já. Mas começando aí
o processo, a gente sempre sugere que uma pesquisa seja feita. Essa pesquisa ela não é obrigatória, a pessoa faz se ela quiser, mas pode evitar, né? Pode evitar que a gente tenha problemas no futuro. É justamente o que eu estou falando aqui. Algumas pessoas não fazem essa pesquisa e vai no vamos ver. Se der certo, deu. Se não der. Só que se der certo, deu. Se não der, isso pode demorar um pouco, porque esse caminho, ele é longo. A gente faz, quando a gente dá início ao processo, se não acontecer nenhum problema pelo caminho, é um caminho aí de quase 2 anos. Não é uma coisa tão rápida, né? Uhum. Não é um processo super rápido que a maioria ainda pensa que, quero registrar minha marca, e aí quando a gente começa a explicar para essas pessoas que vai ter aí um processo longo, aí as pessoas ainda ficam surpresas, porque não é rápido. E ainda tem esses detalhes, como você mencionou, a gente faz uma pesquisa que é para tentar evitar algum risco, mas a gente aqui está até citando de marcas que estão, inclusive, atualmente na moda. Uhum. Né? O que se fala muito de podcast é o tempo inteiro. Não, houve um boom de podcast. E a gente... vários têm pod, né? Exatamente. Podcast. Vários vão ter parte desse serviço que está tão divulgado nesse momento. Só pra gente exemplificar, por exemplo, se a gente tivesse criado um nome, Poder Podcast, se já tivesse um Poder Podcast lá registrado, e a gente quisesse o Poder Pod, não poderia, porque é muito parecido, né? Por isso a importância dessa pesquisa. A importância dessa pesquisa é essa análise mesmo, tá? É óbvio que não é tão simples como a gente está falando aqui. É só olhar se isso aqui está parecido com aquilo. Não é tão simples assim, mas a intenção é essa. Se dentro de um determinado segmento já existe uma marca igual ou semelhante, e se existir uma marca igual ou semelhante já registrada, é muito provável que essa marca registrada venha impedir uma marca nova que seja muito semelhante ou idêntica dentro daquele mesmo segmento. Tá? Lembrando que isso, para marcas, é interessante até explicar para vocês que as marcas semelhantes e idênticas, elas podem existir desde que em segmentos diferentes. Se a gente vou dar um exemplo que a gente vê muito por aí. Tem um segmento que é de produto de limpeza, que tem uma marca, e a mesma marca, ela tem hoje em dia num tênis. Ela já teve numa revista também. Exatamente. É a mesma marca para esses 3 produtos em segmentos diferentes. Por exemplo, a gente registra o Poder Pod. Aí, se a gente quiser abrir uma marca de roupa com Poder Pod, pode. Quase que pode. Se não tiver nada, se não tiver uma marca registrada, pode. Poder pode. Exatamente. Esse trocadilho, essa piadinha interna sempre é realizada nos nossos podcasts. Exatamente, justamente que a gente botou esse nome. Essa semana eu tava com a Isabela, aí ela não sei o que ela falou assim, Poder Pode. Eu falei, exatamente, é o podcast, exatamente. Eu acho até legal a gente também falar sobre isso aqui, né, Nath? Você podia que passar um pouquinho, eu sei que eu sou a convidada, mas a gente não tem isso. Você podia passar um pouquinho também para as pessoas. Por que a gente, lá, quando a gente começou, a gente teve essa ideia, né? Como é que foi? Tu gosta de apresentar, né? Agora tu tá querendo inverter os papéis. Eu amo! Eu amo essa parte. Na realidade, eu quero tirar um pouquinho dessa tensão aqui. Para atenção um pouquinho para lá, e eu consegui beber minha água, porque até agora eu não consegui. Só tá falando, não tá falando. Vai, conta um pouquinho para as pessoas por que a gente teve essa ideia Poder Pod. Quando surgiu a oportunidade, né, a gente teve a ideia de criar o podcast, a gente fez uma reunião, conversou, e a gente ficou ali durante um tempão, pensando em vários nomes, várias ideias, colocamos no papel. A Mônica, ela, ao mesmo tempo, né, em tempo real, fazendo a pesquisa,
dela. E aí, exatamente, surgiu um trocadilho desse, e a gente falou, então, vamos no Poder Pode, que é legal, até porque a gente consegue gerar esse trocadilho, e aí fica também divertido, que a gente queria trazer um contexto além de empreendedor, mais divertido para o podcast, afinal, a Mônica já tem um segmento que já tão sério, né? Então, pelo menos para ela mostrar aí o lado dela irreverente. Não, é muito curioso isso, porque essa parte, inclusive, é muito legal, porque a gente consegue brincar o tempo inteiro, a gente traz conteúdos sérios, os nossos convidados são sérios, nós realizamos serviços sérios, mas a gente faz essas brincadeiras, inclusive para vocês que estão acompanhando a gente aí há algum tempo, e o mais interessante e importante que a gente quer trazer é não só, obviamente, a brincadeira, mostrar a leveza, mas é também apoiar o empreendedor, apoiar o empresário, mostrar para todos eles que todo mundo tem as dificuldades normais, todo mundo passa, mas que poder pode. Todos podem. Exatamente. Basta a gente querer, basta a gente seguir, basta a gente não desanimar. Até no dia do desânimo a gente vai poder ter esse momento de desânimo, mas logo depois a gente voltar pro prumo. Isso. Então vamos voltar aqui para o processo de registro. A gente começa com a pesquisa e aí depois, como é que fica esse processo? Quais são as próximas etapas? A gente começa com essa pesquisa, mas como eu falei, nem todo mundo faz a pesquisa, ela é opcional, então existem clientes que não querem a pesquisa porque podem. Alguns chegam para a gente e falam que já fizeram, outros falam que a marca deles é muito diferente, não tem lugar nenhum, enfim, isso é de cada um. Mas vamos supor que a pessoa queira fazer essa pesquisa, a gente faz uma pesquisa, a gente apresenta para a pessoa como é que está o caminho para ela, se vale a pena seguir com aquela marca ou se não vale. A gente pode aconselhar que tenha alguma alteração naquele nome ou naquele logo. E para a gente poder auxiliar a pessoa da melhor maneira possível para a gente conseguir o registro daquela marca. Porque a intenção não é você ficar tentando várias vezes, e sim é você fazer com que a pessoa consiga, da melhor forma possível, obter o registro daquela marca. E aí, depois disso, a gente deu vamos supor que o caminho esteja bom para a pessoa seguir com aquele nome que deseja. A gente vai recolher os documentos, a gente vai verificar qual o segmento que a pessoa tem interesse, porque uma marca ela pode ser registrada em segmentos diferentes, desde que tenha essa possibilidade. Isso, enfim, não vou entrar em todos os detalhes, mas isso pode acontecer, tá? Então, a gente vai analisar... Então, a gente pode botar o Poder Pode no segmento de podcast, de comunicação, de moda, de sapato, de cabelo, de tudo, né? Como tudo no direito, eu vou responder depende. Eu vou responder depende, tá? Responder eu falo depende. Mas assim, se tiver tudo bem, pode. Se não tiver outro Poder Pode nesse segmento, pode. Se alguns obstáculos não existirem, pode, tá? Se a gente quiser amanhã, até uma boa ideia que você está trazendo, porque amanhã ou depois a gente resolve fazer camisetas. Do Poder Pode. Isso. Aí a gente teria que ter o Poder Pode lá como naquele moda. segmento, no segmento dessas camisetas, por exemplo. E aí a gente quisesse abrir um podcast de culinária, aí a gente poderia ter Não, porque aí ainda é um podcast. Ah, tá, entendi. Se a gente quiser começar a fazer refeições, e a gente começa a fazer essas refeições e vende as refeições com essa marca, A gente aí faz um sim, podcast de culinária e vende isso, as e refeições. vende as refeições. Entendi. Então, são várias possibilidades. Então, a gente faz esse estudo todo para saber como abranger de uma melhor forma o cliente para ele estar totalmente protegido. E aí, estando tudo ok, depois que a gente passa de algumas etapas, a gente faz essa petição
que é ali onde a gente coloca todas as informações da marca, né? A marca, se a pessoa vai prestar serviços ou se fabrica produtos. A gente coloca se tem logo, se não tem logo, se a marca pode ser nominativa ou mista, ou algumas outras, mas eu também não vou me aprofundar. Então vamos lá, nominativa é nome. Isso. E mista? Mista é quando você tem um nome e uma logo. Ok. E existe marca que você quer só a logo. Tá. Que aí, vou dar um exemplo aqui de emissoras de canais abertos. Algumas emissoras de TV possuem não só o nome delas, mas às vezes a gente vê aqui no cantinho da TV uma logo. Seja lá em que cantinho que for, a gente vê uma logo, essa logo é só a logo mesmo. Uhum. E isso também pode ser protegido. Ah, legal, entendi. O Tá. slogan pode ser protegido? Essa questão agora, ela recentemente foi alterada. O INPI agora passa a permitir que seja feita a proteção de slogan, dependendo também da distintividade daquele slogan. O que seria distintividade? Explica. Pois é, a distintividade é se aquele conjunto marcário que também pode trazer um logo e ter uma frase, né? No caso de slogan, você tem uma marca que ela é composta por mais de um termo. Uhum. Por exemplo, você tem uma frase para caracterizar aí um slogan. E dependendo se esse conjunto dessa frase toda, se já existia um registro, Aí não pode. aí não é distintivo, porque você não trouxe novidade, não tá original. Então, você tá ali reproduzindo parcialmente uma marca que já existe, tá? Ele tem que ter essa diferença do que já existe registrado. Ok, aí a gente entra com pedido de registro. Entra com pedido de registro, a gente vai passar por um longo caminho, que vem o processo aí a seguir. A gente tem algumas etapas no caminho que podem surgir, alguns obstáculos podem aparecer, e o que vai fazer o caminho demorar um pouco mais. Mas se a gente não encontra nenhum obstáculo pelo caminho, a gente tem um processo até o final, até você conseguir o seu registro. A gente tem aí 1 ano e 9 meses, mais ou menos. E não tem como. Não pode ser mais rápido? Não pode ser mais rápido. Pode ser mais longo, mas mais rápido a gente não consegue. Lá no INPI, Depende né? de uma fila, que essa marca é até... Eu sei que é demorado, mas é muito bom que exista essa fila, poderia ser um pouquinho mais rápida, mas é justamente para verificar se você vai obter a exclusividade da sua marca. Também não adianta você conseguir esse registro e depois descobrir que existem vários registros iguais aos seus. Uhum. Não, seu, que for. Né? Você não, iguais que eu digo, a sua marca. Você vai ter um registro, que bom, consegui meu registro, minha marca está registrada. E aí lá na frente a gente descobre que tem uma marca registrada e o órgão não viu isso. Uhum. Então, por isso que infelizmente demora, porque ele passa aí um caminho para chegar a uma decisão de deferimento ou de indeferimento. Aí minha marca foi deferida, beleza, peguei lá o certificado de registro e eu tenho ela para sempre. Você tem ela para sempre, quase isso. Você tem, enquanto você quiser, você vai renovando a marca, porque assim que você tem o seu certificado, assim que a marca é concedida, ela passa a ter uma validade de 10 anos. E a gente fala que é quase para sempre, porque enquanto você tiver interesse naquela marca, a gente vai renovar por mais 10, por mais 10, e assim vai. Você vai possuir a sua marca durante o tempo que você estiver comercializando. É importante que isso também fique claro, que não adianta só você ter uma marca, mas que você não esteja utilizando. Porque a função da marca é que você, assim que você obtém o registro, você tem ali um dever de usar a sua marca. E aí eu consegui o registro, a gente conseguiu o registro do Poderpod, por exemplo. Descobriu que alguém chegou e resolveu também usar a nossa marca. O que a gente faz? Que essa foi realmente uma pergunta que apareceu na caixinha. Quando você tem um registro, como que você faz para que outras pessoas, para evitar que outras pessoas usem a sua marca? Isso é muito comum, mais do que todo mundo imagina. Você está
você está usando, você descobre, na realidade, que tem uma pessoa usando a sua marca que está registrada e essa pessoa está usando sem seu consentimento e sem registro. Então, isso é o tempo inteiro. Os clientes nos procuram com esse problema e a gente vai ter que estudar o caso, porque não é tão simples da gente. A gente está trabalhando aqui com suposições, tá? Mas vamos entender que essa pessoa que passou a usar o Poder Pode, ela passou a usar agora. E aí realmente a gente pode a gente pode tomar medidas possíveis para impedir que ela continue usando, porque na realidade a gente tem que impedir. A gente tem que tomar algumas medidas que façam com que as pessoas parem de usar uma marca registrada e sem consentimento, sem autorização. E aí, como é que eu faço? Eu tenho que contratar algum profissional? É o ideal. É o ideal, porque isso também já me vem uma outra resposta aqui para dúvidas também muito comuns, que é se todo mundo consegue fazer o registro da própria marca. Existe essa possibilidade, muitas pessoas fazem os próprios registros, não procuram um especialista, e eu já vi também alguns problemas acontecerem. Mas, por outro lado, isso é possível. Algumas pessoas sabem, podem ter ali uma noção. O próprio site do INPI, ele traz essas informações, mas é óbvio que a pessoa não tem a expertise do especialista. Então, ela está correndo aí um certo risco, mas a gente sempre aconselha que tenha, sim, um profissional atuando em seu nome da sua empresa, para a gente poder ajudar. Porque, de repente, você não sabe, uma pessoa não vai saber todas as possibilidades que ela tem que fazer para impedir que terceiros continuem utilizando uma marca de outrem. E agora a gente conseguiu o registro. E quais os benefícios que ele traz para minha marca? Ótimo! Isso eu acho muito interessante, porque, como a gente começou a falar hoje, muitas pessoas ainda não levam a sério o registro da marca e aí depois sofrem algumas consequências. Mas o que a pessoa não consegue visualizar é que ela vai lucrar com isso. Um registro, ela traz um lucro para o seu negócio. Ela traz aí possibilidades de licenciar sua marca. A gente pode licenciar a marca registrada para alguém que queira utilizar a nossa marca. Isso é uma forma de obter lucro em relação à marca registrada de outra pessoa. A gente pode também, vários casos já aconteceram, da própria venda da marca. Muitas pessoas já compraram. Isso acontece muito com marcas que estão iniciando. As marcas, elas são novas, mas elas vão trazendo um serviço que vai oferecendo uma inovação e aí traz com isso várias possibilidades de compra, porque muitas pessoas se interessam pelaquela novidade, um serviço novo. A gente está passando por muitos serviços novos ultimamente. A gente não tinha esses serviços de entrega de alimento, a gente não tinha bancos digitais. Então, são várias novidades que estão no mercado e que, com isso, vai trazendo uma movimentação também para esse lado de compra e venda de marcas. Legal. A gente também tem, só não querendo te cortar, mas a possibilidade também de formatar franquias, que a gente conhece aí em todos os lugares, muitas marcas franqueadas. E se eu não proteger minha marca, quais são os riscos que eu tô correndo? Todos. Você está jogando dinheiro fora. Recentemente teve uma marca que teve que tirar a fachada, o letreiro. Ficou sem nada. Ficou sem rede social, ficou sem Isso. site. Ficou sem letreiro. Imagina ninguém está acostumado a isso, né? Acho que nem existe. A gente está passando na rua, a gente conhece mais ou menos aquelas lojas daquela determinada rua, e um belo dia você se dá ali de cara para um letreiro sem nada, em branco.
Eu não estou me referindo aqui a letreiros que muitas vezes estão cobertos por conta de licença, não é isso. Você conhece o letreiro, você sabe que loja é aquela, ela tinha um nome Uhum. e Agora tá lindo, tá uma parede branca. de um dia para o outro é um branco total, que você fica naquela, ué, mas é aquela loja? Não é aquela loja? Fechou e tá começando uma outra coisa? Então olha aí o prejuízo Sim, pro empresário. Ele tá tomando um prejuízo grande porque a pessoa já não sabe o que tem ali. essa marca, inclusive, ficou sem loja, sem letreiro, sem Sem. site, sem Sem. rede social, sem nada. Porque você imagina e como que você vai divulgar a sua marca se ela não tem nome? Se Sim. divulga como? Exatamente. Eu sei que antigamente até existia, né, uma marca sem nome, era a marca. A Aham. marca, ela se chamava sem Sem nome. nome. Mas isso não existe mais. A gente não faz divulgação nenhuma do nada. Como é que a gente vai divulgar chega lá naquele podcast. Qual podcast? Sem nome podcast. Sem nome podcast. Chega lá naquele... vamos marcar lá naquele shopping. Tá, qual shopping? Uhum. Né? Vamos, sei lá, pegar um aplicativo para algum lugar. Tá, mas qual aplicativo que a gente pega? Sabe, a gente tá cercado de marcas, não tem jeito. E olha o prejuízo que a empresa vai levar passando por uma situação dessa. E eu não digo de pouco dinheiro, não é pouca coisa. Uhum. É trocar tudo. Exatamente. Você não pode fazer mais absolutamente nada Com aquele nome. com aquele nome. Acabou para você com aquele nome. Você vai começar do zero, como se você estivesse criando o seu negócio naquele momento, para você poder mudar e criar nova rede social, novo site. Começar do zero e do dessa vez ter zero. a chance de fazer da forma certa. Exatamente. Talvez, né? Talvez. Talvez tem gente que não aprende. Conta pra gente qual é o melhor momento pra gente fazer um registro de marca. O melhor momento é quando você está criando a sua empresa. Pensou que você vai abrir uma empresa, pensou que vai comercializar alguma coisa ou prestar algum serviço, teve uma ideia de negócio, o ideal é que você registre nesse início. Aí, por exemplo, tive a ideia aqui, resolvi meu nome. Eu mando fazer a logo ou primeiro eu faço a pesquisa? Isso é Porque aí, pra fazer a logo, eu vou gastar dinheiro, né? Eu vou investir, né? Investir no Isso. design e tal. E aí, eu chego lá, faço uma logo, você fala pra mim que não pode mais. O ideal é que a gente até tem esses parceiros. O ideal é que a gente trabalhe com parceiros para a gente poder estar ali junto deles. E isso não acontece só com logo, não. Acontece com o nome também. Não adianta você mandar criar a sua marca, né? Você pede um profissional específico para criar a sua marca, fazer todo o branding, né? Visual. Isso, e você depois descobre que não pode registrar. Então, o ideal é você andar junto com esse parceiro e ficar viável tanto para proteção quanto para sua criação de identidade visual. Tá, e você já tem uma marca. Qual o melhor momento pra eu registrar? Você já tem? Já tenho a minha marca. Agora. Ontem. Ontem já passou. Ontem. Já tinha que estar na fila de espera para poder ter essa resposta antes. Porque quanto mais você demora, isso acontece muito, inclusive, as pessoas, elas chegam, conversam com a gente, chegam no escritório, decidem, vamos fazer. Só que esse vamos fazer não é no ato. E quanto mais tempo você demora a realmente registrar a sua marca, mais demorado vai sair o seu registro. Ora, a gente está falando muito em proteção de marca, proteção do nome, mas a gente precisa aprofundar mais em como proteger o negócio de fato, né? Na verdade, a ideia de fazer esse podcast com a Mônica como convidada surgiu de uma conversa nossa, dela falando que tinha que revisar meu contrato de serviço, né? E aí ela começou a falar, não, porque tem que ver isso, tem que ver aquilo, tem que ver não sei o quê. E eu falei, meu Deus, é tanta coisa e as pessoas precisam entender o quanto é importante ter esse documento, o quanto é importante estar sempre com uma pessoa revisando esse documento, o quanto é importante ter alguém ali te assessorando nesse sentido, porque
aconteceu às vezes alguma coisa que não estava prevista, você precisa ter alguma coisa ali para te assegurar juridicamente. Então, vamos falar de contrato. Por que um negócio hoje ele precisa de um contrato? Esse contrato, a gente fala muito no direito que até hoje os advogados eles são lembrados depois do problema, né? Apesar da gente falar muito da advocacia preventiva, isso não acontece. As pessoas vão empurrando para depois, vão deixando. E o contrato é exatamente isso. O contrato é você trazer aí uma possível prevenção de algum risco que você pode evitar antes dele acontecer. Então, é por isso que a gente também bate nessa tecla de você amarrar o seu negócio, seja prestação de serviço, ou seja outro negócio qualquer, para você poder ter ali o seu negócio protegido e não passar por determinados apertos que vão ocorrer. A gente não tem como prever. Não é que, então você está dizendo que se a gente fizer um contrato, a gente consegue prevenir o problema. Não. Prevenir problema, não, mas a gente vai mitigar isso e evitar ao máximo que talvez num determinado ramo, você já tem ali uma ideia de que existem riscos certos. Uhum. A gente já sabe dos riscos certos, então a gente já tem como prevenir aqueles riscos. Podem acontecer outros? Claro. Nossa vida o tempo inteiro. Tanto é que você comentou aí que a gente tem que acompanhar e a gente tem que estar sempre atualizando um contrato. Porque as relações elas vão mudando, elas vão alterando, elas vão tendo novidades. A gente vê o nosso digital. O digital, ele vai passando por cima de todo mundo. Então, a gente tem que atualizar tudo que seja relacionado a isso. Então, a gente também pede muito que as pessoas formalizem esses contratos. A gente evita problema. Quando a gente tem um contrato celebrado ali, as partes já estão cientes que as suas obrigações ficam mais definidas e a resolução dos possíveis problemas também. Então, a gente consegue. A gente colocou na nossa rede social aquele problema da fotógrafa, que foi muito divulgado. Né? Vou dar um exemplo aqui para todo mundo, que muitas vezes os serviços são contratados e, obviamente, entre o que o cliente está pedindo e o que o advogado está entendendo, existe um caminho aí, que pode ser totalmente diferente entre a saída daqui e a recepção do outro lado. Então, foi o que aconteceu nesse caso da fotografia. A fotógrafa foi contratada para fazer um serviço num evento de Shabar, né? Então, ela fez um contrato para um Shabar. E a sorte desse caso é que essa profissional ainda, graças a Deus, fez um contrato. Porque ela poderia não ter feito e o problema poderia ter sido pior. Tem fotógrafo que não faz contrato, né? Eu, quando maquiava, eu fazia contrato. Assim, uma maquiagem social, a pessoa vinha fazer uma maquiagem para uma festa, não. Mas eu já fiz noiva, já fiz debutante, eu fazia contrato. Mas é esse o assunto aqui. Olha, um exemplo. Eu vou ligar para você e vou falar, Nath, eu quero uma maquiagem para uma festa infantil. Meu filho vai fazer aniversário, vai fazer 1 ano, eu queria te contratar para essa festa. Isso foi o que eu te falei. Uhum. Tá, é um aniversário ali. Você vai o quê? Você vai imaginar. Eu não te passei todos os detalhes. Uhum. Por isso que é importante que a gente sente com o cliente para a gente poder entender tudo que tá ali em volta do que ele quer, para a gente poder amarrar nesse contrato. Aí você entendeu, tá bom, é uma festa de manhã, então vou preparar a maquiagem para eu levar, voltada para esse evento. Aí você chega lá
no maravilhoso evento, você vê que não era uma festa É um infantil. casamento. Era um casamento que eu aproveitei e comemorei junto o aniversário de 1 ano do meu filho. Só que eu não te disse que eu estava indo para um casamento, eu te disse só que era aniversário do meu filho. Você imaginou uma coisa, chegou lá, ué, o aniversário do seu filho junto com o casamento? Gente, a gente não tá na cabeça do cliente, a gente tem que Sim, tentar. já aconteceu muito de maquiadora sendo contratada pra fazer uma maquiagem social e, na verdade, a pessoa queria uma maquiagem de noiva. Olha, é isso. Aí você fechou um contrato para uma maquiagem mais simples. Cobrou, com sei lá, valor. R$200, quando uma Isso. maquiagem de noiva é 2.000. E aí? Exatamente. Aqui a nossa ponta eletrônica. A noiva, quando você faz noiva, debutante, você fecha um contrato, você vai na pessoa, você faz a prévia, você faz. Pelo menos eu fui quando eu fiz o curso, eu fui, né, orientada a fazer a maquiagem só de um lado, porque às vezes a noiva aproveita aquele dia da prévia ainda pra ir pra um outro evento. Você faz a maquiagem de um lado pra ver se tá ok. E aí você cobra a prévia, você faz a prévia do cabelo, Sim, olha né? quantos com serviços tudo que você tem que usar. envolvidos. E aí mais no dia. Vários serviços envolvidos. Sim, são vários dias, né? Várias Sim. idas até a pessoa, ou vindas da pessoa. E aí você não entendeu, né? E isso aí a gente também, essa história que a gente está colocando aqui, infelizmente acontece. Existe a pessoa que quis aí se dar bem, né? Quis Sim. contratar por R$200 um serviço que valeria 2.000. E também tem aquela pessoa que não explicou muito bem. Vamos dizer, né, que não tenha só pessoas de má fé fazendo essas coisas, mas uma pessoa não explicou muito bem, disse que era um aniversáriozinho Bobo, bobo, sabe, com poucos convidados. Mas aí também isso é meio relativo, né? O que é pouco convidado para essa pessoa? Sim. Você chega lá numa festa com 500 convidados, você fala, isso aqui é festa para poucos convidados? É pouco pra mim, mas não pra você. Exatamente. É Enfim. por aí. Então, por isso que a gente tem que tentar entender esse trabalho do profissional para a gente poder colocar no contrato todas essas possibilidades. Não existe prever todos os riscos, mas uma boa parte deles já ajuda muito, porque nesse caso da fotógrafa, foi um caso que foi para a justiça. A gente acabou nem contando direito o caso da fotógrafa. Porque eles não mais lá na rede? Tá, mas conta de novo pro povo que tá aqui no podcast. Vou contar muito rápido, né? Porque são tantos casos que eu passaria aqui o dia inteiro contando casos. A fotógrafa foi convidada para esse Shabbat e fez um contrato para o Shabbat, marcou lá o dia do evento, chegou no dia do evento, ela deu o que a gente está conversando, exatamente isso que a gente está conversando aqui. Ela chegou lá, não era um Shabbat, era um casamento. E aí ela fez um contrato para um Shabbat e naquele momento que ela chegou no evento, ela pôde entrar em contato com essa noiva, né, ali naquele primeiro momento, virar para essa noiva e falar, olha, você me contratou para um Shabbat e não para um casamento. Que era um valor muito inferior, o Shabbat, a fotógrafa cobraria X, o casamento 4, 5 X. Sim, o casamento você tem um evento maior, você tem um evento de luzes, né, de contraste, sei lá, aqui o nosso amigo que fica escondido aqui pode ajudar a gente, mas sabe que tem toda uma demanda para esse tipo de evento. E aí ela foi confrontar isso com a noiva e a noiva falou, não, mas é um Shabbat. São essas coisas que a gente... Um Shabbat que tinha com juiz de paz, pagem, tudo de casamento. Exatamente. Então, olha o que as pessoas fazem, né? Não, isso aqui é um Shabbat. Graças a essa profissional fotógrafa, ela teve ali, um momento iluminado e virou para essa noiva e falou, não, a gente vai ter que fazer aqui uma modificação, vou fazer uma modificação nesse contrato, porque eu não estou te atendendo para Shabbat, eu vou te atender para casamento, e esse contrato vai ter uma diferença, inclusive, no valor, porque são eventos diferentes. E graças a Deus ela fez isso, né? Ela conseguiu tratar ali com a noiva, e é um momento muito delicado, né? Porque a noiva só quer saber de casar e não pode perder a fotógrafa. Se a fotógrafa fala que não vai fazer, pronto, acabou. A recordação desse momento super especial e que talvez pudesse ficar sem fotógrafa, mas não ficou, mas infelizmente o caso foi para a justiça,
porque a noiva continua dizendo que contratou para chabar. E Exatamente. aí teve que ir para a justiça e por conta de um contrato ali que foi refeito naquelas novas condições e as provas todas que não negavam que era um casamento, até porque as provas foram feitas pela própria fotógrafa, Sim. e aí a fotógrafa pôde ter o valor que ela merecia pelo serviço prestado de acordo com o evento que foi contratado. E o negócio, qualquer negócio, né? Ele só precisa de um contrato de prestação de serviço ou existe outro contrato envolvido dentro de um negócio? São vários contratos. Aí depende do que a pessoa está precisando. A gente precisa sempre entender. Existem os contratos de parceria, hoje em dia, muito utilizados. Os profissionais estão muito precisando um do outro, até para não precisar de contratação, as pessoas fecham parcerias. Existem contratos de empresas, como a gente estava dizendo, você vai abrir sua empresa, você tem sócios, você faz esses contratos de sociedade, são muitos contratos, mas que eles existem e eles devem ser formalizados. Isso a gente pede aí para todos ficarem sempre muito atentos a essas possibilidades, porque, como eu sempre digo, para a maioria, no início do negócio, seja esse negócio qual for, seja negócio de casamento, seja negócio empresarial, seja outros vários tipos aí, todos os envolvidos estão felizes e contentes, né? Então tá todo mundo pulando de alegria que está ali iniciando um novo relacionamento. Só que os anos passam, a convivência vai ficando complicada, né? Existem os atritos normais inerentes a esses relacionamentos, e aí na hora que esse relacionamento termina é que o problema começa. E os contratos são para evitar, eles trazem pelo menos um pouco traz mais segurança Para todas as para partes. todas as partes, que a gente não... Ninguém quer começar nada pensando que vai terminar, mas a gente tem que se proteger antes de chegar a esse ponto. Existem brigas de sócios que parece que eles nunca foram sócios, Dura muito tempo. né? E na verdade, assim, por exemplo, eu vejo pelo meu negócio, quando eu chego para um cliente e falo, não, qual o primeiro passo? Eu falo, o primeiro passo é assinar o contrato. Uhum. O cliente já te vê com outros olhos quando você faz um Sim. contrato. Porque hoje eu sei que tem muito social media que o primeiro passo é começar já fazendo post na rede social do cliente. O cliente não pagou, não fez contrato, não fez nada. E sabe lá que tipo de post vai ser esse Não, também, sim, né? a gente não tá falando nem da qualidade do serviço. Sim, mas tudo engloba. Se você não está Sim. preocupado em fazer um contrato no início do seu negócio, você não está se protegendo. Sim. E aí você mostra que você é um profissional diferenciado, um profissional que se preocupa tanto com você quanto com o cliente. Porque Exatamente. o contrato por exemplo, do meu serviço, o contrato é para respaldar a mim e para respaldar meu cliente também. Porque se eu faltar, meu cliente tem o contrato para chegar e falar, olha, você faltou com as suas obrigações aqui. Das duas partes. Exatamente. Das duas partes. A gente tem essa cobrança das duas partes. Não, é por isso que as duas partes elas têm que estar satisfeitas e muitas vezes um contrato salva bastante gente aí de problemas futuros, porque até mesmo problemas de financeiros mesmo, que a gente começa a falar em quando dói no bolso, as pessoas se preocupam mais. Então, façam seus contratos. E aí eu contratei lá um advogado, fiz meu contrato, pronto, acabou. Nunca mais eu preciso mexer e olhar para aquele contrato. É só trocar ali o nome do cliente e pronto. Isso a maioria faz, né? A maioria diz que faz, pega um contrato na internet e troca algumas coisas, mas eu acho que na realidade as pessoas, essas que estão tirando esses contratos de banco de dados, não sei, né? Elas nem se preocupam em ler o resto do contrato. Talvez nem saibam o que está dizendo naquele contrato. Então, esse também é um perigo. Não basta você catar um contrato e passar esse contrato ali fechado, sem ser atualizado, sem ser revisto. Isso também não é bom, porque você está deixando de proteger alguma parte que tenha vindo nova, que tenha tido uma atualização. Às vezes você tem contrato com, vamos dizer, alguns outros profissionais que tenham alunos.
Uhum. Cada aluno vai dar uma obrigação diferente no tipo de contrato, porque existem situações que a gente, como eu falei aqui antes, que a gente prevê, e existem outras que a gente passa por elas. Uhum. E quando a gente passa por uma nova situação, a gente tem que ir lá naquele contrato e ajustar o contrato para que essas novas situações não façam você sair perdendo no negócio. Porque eu vejo, por exemplo, todo curso que eu faço de social media tem sempre um modelo de contrato, Um né? modelo Um básico. modelo básico. Mas isso não envolve todas as questões que vão acontecendo ao longo Não. do caminho. O meu contrato de serviço, ele já foi alterado N vezes. De acordo com uma situação, tem que ser alterado. Isso. Você passa por uma situação com um determinado cliente, a gente visualiza aquela situação, a gente precisa alterar novamente aquele contrato. Cada situação é uma experiência para colocar no contrato e proteger da forma mais ampla possível. Uhum. Tem um assunto aqui que ocorreu agora na minha cabeça que não estava na pauta, mas trazendo aqui para o meu mundo também das redes sociais. Assunto novo. Assunto novo não. Por exemplo, todo nosso convidado aqui que que vem para o nosso podcast, ele assina um documento, que é o documento de autorização de uso de imagem e som para a gente postar os vídeos no YouTube, para a gente postar os vídeos no Instagram, lá no TikTok. Então fala pro público, né? Qual é a importância da gente ter um documento como esse quando você quer usar a imagem do teu cliente ou a imagem do teu público dentro de uma rede social, dentro de um site? A gente precisa tá sempre protegido de todo mundo, né? A gente não sabe o que as pessoas podem achar que foram enganadas. Então, é sempre muito importante que a gente tenha essa transparência com todas as pessoas envolvidas. No nosso caso aqui, são as pessoas que estão cedendo o uso dessa imagem delas da voz, né? Que elas estão aqui conosco. Então, isso também existe uma autorização que as pessoas, elas autorizam a gente a utilizar essa imagem e a voz de cada um, que é para a gente também está se resguardando para a gente não ter um problema futuro e a pessoa amanhã ou depois, eu não estou dizendo especificamente que pessoa é essa, mas vai utilizar a imagem de alguém, não faça isso, a menos que você tenha autorização. Ninguém vai autorizar, ninguém vai permitir o uso da imagem da pessoa sem ter feito uma autorização. Se você vai utilizar a minha imagem, eu vou te pedir esse termo, porque eu vou ceder essa autorização, esse uso para você. E se a gente não fizer isso, a gente fica ali muito descoberto. Eu falo isso porque, assim, vou voltar lá quando eu comecei a empreender. Quando eu comecei a empreender como consultora de beleza, por exemplo, às vezes eu tava numa sessão de beleza, eu tirava foto de uma cliente e falava, eu posso postar nas minhas redes sociais? Ela virava e falava, pode. Só que aí depois eu fui descobrir que isso não é certo. Não. Mas tem muita gente que faz. Chega pro cliente e fala, eu posso postar na minha rede social? Vai lá, não, o cliente permitiu. Mas se o cliente chega amanhã... Mudar de ideia... E ele pode mudar a ideia até Pode. mesmo com um documento, né? Ele pode não ter achado que a imagem ficou boa. Afinal de contas, é a nossa imagem. Então, a gente tem esse direito. A gente tem o direito de fazer o que a gente quer ali com a nossa imagem. E aí, por isso, a gente tem que cuidar disso. E aí, eu inverto a situação. Você gostaria que terceiros utilizassem a sua imagem sem a sua autorização? Se você não gostaria, então a gente não vai fazer isso com a outra pessoa. E isso é para tudo. Até postagem na rede social de pessoas que não estejam em base pública. Até isso a gente tem que se preocupar. A gente não pode colocar nada na nossa rede como se nosso fosse não sendo. Se tem ali uma pessoa que
tem a propriedade de um direito, seja de imagem, seja de voz, seja um direito de uma música, que também é protegida pelo direito autoral, a gente não pode se apropriar daquilo como se nosso fosse. Isso não existe. E agora a gente acabou de passar por um momento muito importante, que foi Carnaval, que acabou de passar, que as pessoas elas usam muito isso, né? A imagem de todo mundo que está ali, passa a pessoa daqui, passa a pessoa dali, mas a gente sabe que os fotógrafos, eles têm o direito daquelas imagens. O fotógrafo fez aquela imagem da fulana de tal, que estava linda, maravilhosa naquele desfile que acabou de desfilar lá, ele tem o direito a essa. E não é você pegando uma foto que você achou linda, maravilhosa e começa a comercializar. Você não pode comercializar. A partir do momento que a gente está ganhando, tendo lucro em cima de imagens que não é nossa, que não são imagens que não são nossas, a gente precisa de autorização para que a gente possa usar. E diferente de base Pública, de banco diferente, de imagem, tá? E que aí todo mundo pode pegar o que tiver lá disponível, e aí tudo bem, essas são permitidas. Mas essas outras que a gente está falando, não. Eu não vou querer que alguém comece a comercializar a minha imagem sem a minha autorização. Por isso que a gente pede a assinatura para a pessoa estar ciente que ela vai estar na nossa rede social, ela vai ser transmitida pelos canais X, Y, Z, e ela está permitindo isso para a gente não ter problemas. Isso serve para pessoa que vai fazer um podcast como a gente. Tudo. Uma pessoa que vai fazer um evento. Tudo. Às vezes você agora no mundo que a gente está vivendo, acontece sei lá o que aqui na rua, por exemplo, essa rua que a gente está aqui, ela é movimentada. Então, aí precisa de, sei lá, acontece um movimento aqui na rua, a primeira coisa que as outras pessoas já fazem é pegar o celular, começar a filmar aquele movimento. Só que você tem que ter cuidado como é que você vai transmitir aquilo. Porque, às vezes, pode ser de uma forma ruim. As pessoas acham que agora celular, elas podem tudo. E não é assim. A gente tem uma pessoa famosa na rua, a gente não pode ficar comercializando a imagem daquela pessoa famosa. Ela não pode, ela tem ali os direitos dela. Nem a minha, né? Nem a sua. Se você não quiser, nem a sua. Eu até tomo cuidado, por exemplo, de quando eu vou fazer uns stories na academia. Aparece, as pessoas estão atrás da academia. Sim. Ainda mais essa época do ano, muito populosa, né? Aí eu vou botando lotada. emoji na cara de todo mundo. Porque aí pelo menos assim, o corpo mas a cara ninguém identificou quem é. Isso daí também é bem interessante, porque quando a gente entra na academia, a gente também assina um documento da academia. Que ninguém lê. Que ninguém lê. Mas eu já assinei documento de uma academia que não tinha autorização da minha imagem. Se a academia tá tendo aulas coletivas, ela vai divulgar aqueles alunos, ela precisa que todos aqueles alunos também autorizem. Porque senão elas vão passar. Aconteceu esse caso com uma influencer, uma que... Foi. Verdade. A Bess e tal. Foi. Ela tava numa academia. Exatamente. Eles usaram a imagem dela. Sem a permissão dela. Já que ela é influencer, ela é conhecida por todo mundo. Sem a autorização dela, tomou um processo. E não é porque a pessoa é conhecida ou não é que você pode fazer o que você quiser. A pessoa já aparece na televisão todo dia mesmo, mais uma transmissão, menos uma transmissão, tudo bem. Tudo bem, não. A pessoa aparece na televisão, ela assina, ela autoriza por isso, e ganha para aquilo. E ganha cada lugar que ela tá indo, ela ganha. Você chega lá, você acha que você pode tirar o seu celularzinho, começar a filmar uma pessoa e depois começar a utilizar? Não pode. Não pode. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. As pessoas acham que é livre. Agora, pra gente finalizar, vamos voltar lá no registro de marca, que me ocorreu aqui uma pergunta. A gente falou aqui em registrar a marca do nosso negócio. Mas digamos que a gente lançou a marca do Poder Pode, mas a gente lança a água do Poder Pode que a gente coloca um outro nome. Esse nome eu tenho que registrar? Por exemplo, as empresas que vendem produtos de beleza, elas têm o nome da empresa e cada produto de beleza tem um nome específico daquele produto. Esses nomes são registráveis? Claro.
O que a gente explica? Tudo. Tá frio aí, né? Aqui também. Aqui também. A gente, tudo que a gente comercializa, a gente precisa registrar. O que você não vai comercializar, tudo bem. Mas você começou a sua empresa na área da beleza de cosméticos e fez uma linha. Primeiro você tem o nome da sua a própria empresa já tem um nome. E cada produto que você lançar, cada produto de beleza que você lançar, e ele vai ser chamado de alguma forma, né? Você não vai chamar aquela base, aquele Só de batom, base. aquele batom, aquela base. Não, você vai pedir, eu quero a base X. Da marca Y. Exatamente. E essa X, ela tem que ser também uma marca registrada. Tem, porque a menos que você queira que a concorrente coloque a marca da base igual a sua. É claro que assim, a gente também tem que ver que às vezes esses códigos aí de produtos de beleza, às vezes é só um número, né? Às vezes tem a base 1, a base 2, a base 3. De beleza porque não é isso. A gente está falando de como você realmente chama aquele produto. Se ele tem uma marca, se aquele produto ele tem realmente uma marca que seja original, a gente protege. Por exemplo, às vezes tem a marca, por exemplo, de uma marca que perfume. Perfume. Cada perfume é registrado. Eu criei aquele nome, eu fiz um lançamento para aquele produto. Eu trabalhei naquela fragrância. Aquilo ali é um filho para aquela empresa. Ele vai trazer consumidores e as pessoas vão conhecer aquele perfume, vão pedir aquele perfume pelaquela marca. Apesar daquela marca, daquele perfume ter uma marca X, a marca X pode ter 100 perfumes, mas esses 100 perfumes também são registráveis. Entendi. E pra gente finalizar, quais são os tipos de marcas que podem registrar? Por exemplo, a gente falou a marca do meu negócio, a marca do nosso podcast. Se eu for fazer um evento, preciso registrar essa marca? Sim, precisa. São muitas possibilidades. A gente tem, como eu falei aqui, todas as pessoas que fabricam produtos e as pessoas que prestam serviços, isso tudo pode ser registrado. Um aplicativo. Um aplicativo, um evento que você acabou de citar. Um evento, ele é um serviço. Você está vendendo aquele evento. Tanto é que você até agora vou diferenciar. Se esse evento tiver o cunho comercial, né? Se você está fazendo só um evento de aniversário, não. Não, tudo bem. Tá? Mas você está fazendo um evento que você pretende comercializar isso e vai fazer um evento, 2, 3, vai chegar lá, depois esse evento vai virar uma mentoria, vai virar um workshop. Então mentoria, workshop, também. Infoproduto, curso online. Todos os infoprodutos, todos, porque você vai vender seus infoprodutos, eles vão se diferenciar de outros. Então, por isso é que eles devem ser registrados como marca, porque a marca, ela é um sinal visualmente perceptível que vai distinguir produtos e serviços de outros, porque vai te trazer, vai atribuir qualidade. Por que você escolhe uma marca X e não uma Y? Eu confio. Porque você confia, porque você acha que a X ela tem uma qualidade superior da Y. Então você olha ali o que a marca faz. Ela traz ali uma qualidade. E se a marca é marca registrada, significa que o próprio dono confia nela. Se não é registrada, às vezes nem o próprio dono tá confiando. E aí você vai confiar como consumidor. Como, né? Exatamente. Se ele amanhã ou depois pode não existir mais. Porque tem muita gente que não registra porque fala, será que vai dar certo? Mas quem é que começa já dando certo? Exatamente. É que é que o seu cliente acredite que você é um ótimo profissional, né? A gente tem que imaginar todas as possibilidades. A gente começa um negócio, vou fazer a analogia do casamento. Ninguém casa querendo separar. Todo mundo casa para dar certo. Quem é que cria um negócio e na própria cabeça tá imaginando que o negócio não vai dar certo? Pra que tá colocando ali esforço, energia, jogando fora? Não faz sentido. Exatamente. Não faz sentido. Criou um negócio, acredita nele, ninguém sabe se vai virar uma marca muito famosa, se não vai, mas só
vai saber fazendo, protegendo, colocando energia no seu negócio. É isso aí. Quero te agradecer por você ter aceitado ser minha convidada nesse podcast especial de número 10. Chegamos no número 10 já. Chegamos no número 10, fui contemplada, podia ter saído aqui, ó, saído bolinhas. Eu quero bolinhas na próxima Eu vez, pensei caindo em aqui, botar ó. um confete, mas aí alguém lá atrás da câmera ia me matar. Sabe aquele consumidor quando entra na loja e fala, você foi sorteado, você é o número 1, isso. Então, era para ter isso aqui agora, mas quem sabe nos próximos episódios marcantes. Eu quero agradecer pelo convite, dizer que é muito prazeroso a gente poder trazer um pouco da nossa história, saber que a gente pode ajudar algumas pessoas, e isso é o mais importante do empreendedorismo, do mundo de empresários, que a gente pode fazer essas trocas que a gente faz aqui, trazendo esses convidados todos, apresentando para vocês alguns assuntos que tem pessoas que não conhecem, tem outros assuntos que são ainda Desconhecidos, mas conhecidos superficialmente, né? Porque não vou dizer que a gente tem que saber de tudo, mas a gente procura sempre trazer aprofundar um pouco mais. E que a gente sabe, a gente entende que sejam assuntos interessantes. Inclusive, a gente já até pediu para vocês, se vocês tiverem algum assunto também para mandar pra gente. Que queiram, né? Aparecer aqui no Poder Pode, só mandar no direct do Instagram, que aí a gente vai procurar um profissional que porque a gente faz manje mais do assunto. A gente faz esse podcast, esse Poder Pode, para vocês. É óbvio que é muito bom a gente estar aqui, a gente se diverte. A gente aprende também. A gente aprende muito, que o que eu falo todo dia, quando a gente está aqui. É sensacional a gente saber um pouquinho da história do outro. Isso não tem preço. Então, manda pra gente se você quiser que a gente traga algum convidado especial. Se tiver dentro da nossa possibilidade, a gente vai trazer sim. E eu agradeço por estar aqui hoje. E aí, conta pro público onde que a gente pode te encontrar. Podem me encontrar aqui, sentadinha nessa cadeirinha, que é no Poder Pode. Já é a última vez que você sentou na cadeira, agora só pode cá. Fui vetada de continuar nessa cadeirinha aqui. Mas consegui, não só no Poder Pode, como na M2CP, @M2CP Gestão, sem o tio. Vocês podem, qualquer dúvida que vocês tenham também em relação ao assunto que eu trouxe hoje, a todos esses assuntos, né? Porque é muito bom ficar falando, só que a gente tem tempo. Não dá pra gente explorar tudo que a gente gostaria, né? Porque já me vetaram aqui, já me pediram para olhar pro relógio, e então a gente tem que acabar de falar. É isso aí. E vocês também podem me encontrar no Poder Pode e no @NathSampaios. Para finalizar, a gente queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Papelaria Carta da Amore e a Produtora Ideal. Isso aí, aproveitem para seguir também a Carta da Amore e a Produtora Ideal. Isso e aí. A gente conta com vocês. Então, até o próximo episódio. Já tô cheia de saudade. Não vou estar mais sentadinha aqui nessa cadeira. Tchau. Tchau.